Before we start, I would like to ask the audience if there is anyone who doesn't speak in Portuguese. Anyone? No? Ok. Então, a gente vai prosseguir em português e a sessão de hoje, agora de manhã, são 3 apresentações: The Brazilian Slump and the Government-Driven Credit Expansion, da Denise Manfredini. Em seguida, o Gabriel Mesquita vai apresentar Efficient Interest Rate Tracking in Brazil, Rethinking Monetary Policy Rules through Bayesian Estimation of DSG Models. E, por fim, eu apresentarei o artigo Why Are Interest Rates So High in Brazil? An Analysis of Pass-Through from Policy to Lending Rates. A apresentação deve durar em torno de 30 minutos. Os apresentadores não se importam se quiserem perguntar durante a apresentação. Vocês podem digitar no chat, eu vou ficar observando e eu interrompo eles com os comentários, perguntas que forem pertinentes. Ok? Denise, fica à vontade para começar. Boa apresentação. Obrigada, bom dia. Vou aqui compartilhar minha tela. Vocês estão vendo bem a apresentação? Estamos. Perfeito. Então eu vou começar. Eu vou falar sobre esse paper, que na verdade ele é um ensaio principal da minha tese de doutorado. Essa versão ainda é uma versão preliminar e ele é intitulado The Brazilian Slump and the Government-Driven Credit Expansion. O que a gente está tentando fazer aqui é entender quais são os efeitos dinâmicos da má alocação sobre a produtividade e, portanto, sobre o produto, o crescimento econômico, e quando essa má alocação ela é induzida por um fator específico, que é quando o governo faz com que haja uma expansão do crédito. E como a gente está olhando o caso do Brasil, a gente tenta analisar se esse tipo de má alocação induzida por uma expansão de crédito feita pelo governo pode ser um dos fatores que levou ao não tão bom, na verdade péssimo desempenho da economia brasileira depois de meados dos anos 2010. Por que a gente está fazendo essa análise? Quando a gente olha para o Brasil, esse é um gráfico sobre o Brasil, eu tenho aqui 2 indexes. Um é o produto e o outro é a formação bruta de capital fixo, então que a gente pode chamar de investimento. Eu começo a ver que a partir de 2008, mas em especial depois de 2010, eu tenho um descolamento dessas duas variáveis. Então, eu tenho que o investimento acaba crescendo muito mais do que o crescimento do investimento é maior que o do produto. Esse gap estaria indicando ali uma queda da produtividade brasileira. E a gente pensa em analisar o porquê isso está acontecendo. Como o Brasil teve uma forte expansão de crédito durante os anos 2010, a gente poderia assumir que o nosso caso é parecido com Portugal e Japão, por exemplo. Então, tiveram vários trabalhos sobre Portugal e Japão. E como é que esses trabalhos foram feitos? Eles diziam que uma das hipóteses que pode ter causado a queda da produtividade nesses países é o fato de que esses países tiveram um forte influxo de capital e por isso começaram a oferecer, os bancos começaram a oferecer crédito barato para firmas, exigindo menos colateral. Então, algumas firmas que tinham uma baixa produtividade, elas começaram a pegar esse dinheiro e muitas delas viraram o que a gente chama de zombie firms. Então, essas firmas que elas são zumbi porque elas estão vivas só porque elas estão num sistema em que elas têm acesso a um crédito barato por causa de forte influxo de capital. A questão de usar essa explicação para o Brasil é que se a gente olha para a fração de crédito pelo produto brasileiro, é muito mais baixo do que Japão e Portugal. Então, pareceria um pouco estranho dizer que aqui, através dos bancos, esse mecanismo de firmas zumbis estaria acontecendo. Então, por causa disso, a gente começou a olhar o que o Brasil tem de diferente, que Japão e Portugal não têm, e poderia explicar essa combinação de ter um descolamento entre o investimento e o produto, numa situação em que eu tenho uma baixa fração de crédito para o produto. Então, o que a gente olhou que o Brasil tem, que é singular da economia brasileira, é que o crédito direcionado no Brasil é muito alto. Então, aqui, se eu olho só para o crédito direcionado para as firmas,
eu vejo que depois de 2013, 2014, ali, mais de 50% de todas as operações de crédito eram de crédito direcionado. E esse crédito direcionado, ele é direcionado por setores que são escolhidos pelo governo e eles costumam ter uma taxa de juros muito mais baixa que o crédito não direcionado. Então, a nossa hipótese é que eu consigo ter uma situação em que eu tenho firmas improdutivas sobrevivendo, num ambiente que eu tenho baixa fração de crédito pelo PIB, se eu tenho uma política de crédito impulsionada pelo governo com que faz com que algumas firmas, independente da produtividade delas, estejam recebendo um crédito mais barato, um crédito subsidiado. Então, o que eu faço aqui é montar um modelo de equilíbrio geral, é um modelo de dinâmica das firmas, para colocar essa hipótese dentro do modelo e ver o que o modelo me dá, se faria sentido lógico essa hipótese que a gente levantou. Então, meu modelo é um modelo de equilíbrio geral, eu estou tratando com tempo discreto, e o que eu tenho no meu modelo, eu tenho choques idiosincráticos. Eu tenho 2 choques idiosincráticos. O primeiro choque idiosincrático que eu vou falar é a produtividade, então é o que geralmente a gente tem em modelo de dinâmica das firmas, é um choque independente entre as firmas, e no meu modelo eu falo que segue uma distribuição Pareto. Já o crédito subsidiado, eu uso esse PSI para indicar o crédito subsidiado, e as firmas elas vão ser subsidiadas ou não subsidiadas. Eu estou olhando o equilíbrio estacionário, mas independente do tempo que eu olhasse no modelo, 1, 2, 3, uma firma que recebeu esse subsídio vai sempre receber, uma firma que não recebeu nunca vai receber esse subsídio. O que eu também tenho no meu modelo é entrada e saída. A minha entrada é endógena, então é uma decisão da firma escolher entrar ou não entrar, mas a minha saída é exógena, ela vai ser só um choque exógeno. E por isso que essa versão do paper é preliminar. Agora o que a gente fez, a gente incluiu uma nova variável idiosincrática e uma outra mudança que a gente fez agora, a saída ela é endógena, mas aqui eu vou falar só de saída exógena. Então, o meu modelo ele vai ter esses agentes, eu vou ter firmas, famílias, governo e esse intermediário financeiro. Então, as famílias é o tradicional do modelo de equilíbrio geral. Como eu estou olhando o equilíbrio estacionário, elas vão elas definem qual é a taxa de juros doméstica, e isso vai depender só das preferências das famílias. Eu tenho o governo vai pagar subsídios para as firmas e ele vai receber impostos das famílias para ter equilíbrio do budget dele. E agora as firmas, que é o coração do meu modelo, vão ser as firmas e esse intermediário financeiro. Então, eu tenho 2 tipos de firmas, as firmas que são não subsidiadas. Então, as firmas não subsidiadas, elas vão alugar o capital do financial intermediary. Mas as firmas que elas são subsidiadas, elas vão, na verdade, sublocar esse capital do governo. E por que eu tenho esse intermediário financeiro? Eu precisava de um mecanismo dentro do meu modelo que permitisse que a taxa de juros do crédito não direcionado mudasse ao longo do tempo. Como eu estou no equilíbrio estacionário, se eu fosse fazer isso dentro do modelo de uma economia fechada, eu ia ter que supor que as preferências das famílias estão mudando a todo tempo, que seria bem estranho, assim. Então, o que esse intermediário financeiro faz, ele permite que eu tenha uma interação com o exterior, então eu vou ter o capital externo, e esse intermediário financeiro é capaz de oferecer um crédito para o país que ele vai mudar a taxa de juros, e a taxa de juros muda conforme o influxo de capital que o país está recebendo. O que a gente achou que combinava com o que aconteceu na economia brasileira durante os anos 2010. A questão aqui, nessa primeira versão, eu não explorei tanto esse mecanismo do intermediário financeiro, mas é só para vocês entenderem por que ele está aí, e ele não é um banco, e ele também não poderia ser substituído se eu tivesse bonds dentro do meu governo. Como eu estou no equilíbrio estacionário, isso não ia ter nenhuma dinâmica dentro dessa equação, então também não ia mudar. Por isso a gente criou esse 4º agente dentro do modelo. Então, como eu comentei antes, eu tenho 2 tipos de capital, tenho capital doméstico e capital estrangeiro, e eu vou ter 4 tipos de taxa de juros. Eu tenho a doméstica, que ela é definida pelas famílias, eu tenho a de mercado
e a internacional, que vão ser a mesma, porque eu sou uma pequena economia aberta, e eu tenho a taxa de juros do crédito direcionado, que ela também é definida exogenamente pelo governo. A minha função de produção e os meus lucros aqui, minhas firmas são todas iguais, elas têm a mesma tecnologia, então uma Cobb Douglas, elas usam a mesma parcela de capital e trabalho, mas elas são diferentes em termos de produtividade e elas são diferentes em termos do que eu falei antes, que é receber subsídio ou não receber. Então, se elas são subsidiadas. Nessa parte que está grifada aqui, eu consigo ver a diferença que gera eu receber ou não subsídio. Então, se eu recebo o subsídio, a taxa de juros que eu pago pelo capital, ela vai ser essa RPC aqui, que vai ser muito mais baixa do que a taxa de juros que eu pago se eu não sou subsidiado, que é a taxa de juros do mercado. Minhas firmas, como eu tenho entrada e saída, existem as firmas que elas já estão no mercado. As firmas que já estão no mercado, a cada momento no tempo, elas vão receber um choque, porque a produtividade delas está mudando, apesar do subsídio não mudar. Então, elas vão receber esse par, né, que é do choque idiosincrático de cada uma, e elas também vão receber o choque de saída. Então, elas podem sair ou não. Como eu falei, essa saída é exógena, então não depende se a firma está tendo lucro ou se não está. Essa acaba sendo uma decisão exógena da firma. E eu tenho o meu lucro esperado da firma a cada período. Então, é importante ressaltar que aqui nesse modelo eu estou assumindo que a saída é no final do período. Então, mesmo que a firma receba um choque exógeno, ela vai produzir em T e daí ela só vai sair do mercado em T mais 1. Como eu tenho saída, eu tenho um vácuo no meu modelo que permite que eu tenha entrada. E essa decisão de entrada vai ser uma decisão de entrada endógena da firma. Então, eu tenho firmas que elas estão no mercado e elas estão esperando para poder entrar. Elas são todas iguais, ex antes, e eu tenho uma entrada que é dois passos. Primeiro, a firma pensa se ela vai ou não entrar no mercado. Então, ela vê se existe um espaço que foi deixado pela saída. Segundo, se ela decide que é uma boa ideia, que o lucro esperado é maior que zero, então, sim, ela vai descobrir qual é o par idiosincrático dela, que vem dessa distribuição G, e ela vai decidir se ela, de fato, entra ou não na produção. Porque eu estou cobrando um custo dela também para poder entrar, que é esse custo C. Então, a firma vai olhar para isso, a que está fora do mercado, vai ver se vale a pena entrar. Se vai, ela vai mais um passo, ela descobre quais são os choques idiosincráticos que ela recebeu, e daí sim faz a decisão definitiva de entrar ou não no mercado. E em equilíbrio eu tenho a entrada livre, né? Então, só para deixar um pouco mais claro qual é o timing do modelo, então eu tenho as firmas incumbentes, elas vão receber os estados delas, quando elas sabem os estados, elas vão otimizar a função de produção delas, então elas vão contratar capital e trabalho, vão produzir. Caso elas tenham recebido o choque exógeno de saída, elas saem, caso não, elas se mantêm no mercado no próximo período. E a mesma coisa para as empresas potenciais, né? De qual a dinâmica dentro de cada período. Então, primeiro elas têm a primeira etapa, se elas olham se tem espaço ou não para elas dentro do mercado. Caso tenha, elas continuam e daí elas vão receber o choque idiosincrático, elas veem se esse choque idiosincrático põe elas numa posição boa o suficiente para, de fato, produzir e ter um lucro positivo, e delas decidem se entram ou não no mercado, e no T mais 1 elas viram incumbentes. E agora eu vou falar um pouco do intermediário financeiro, que eu comentei que ele eu posso ver o fluxo de capital. Então, quando eu olho o intermediário financeiro, eu vou ter essa função que eu vou saber quanto capital eu consumiria se eu tivesse só economia doméstica e quanto capital eu consumiria se eu tenho também o mercado externo. E por causa da taxa de juros que eu estou cobrando no mercado externo também. Então, obviamente, quanto mais baixa a taxa de juros do mercado externo, mais influxo de capital estrangeiro eu vou estar recebendo. E ali a gente vai conseguir fazer um balanço de ter um certo contato da minha economia doméstica com o exterior. Esse intermediário financeiro, eu vou ter uma sobra que vai ter dessa conta, né, que é o que ele recebe pelo capital que ele vendeu, e a diferença entre a taxa de juros doméstica e externa, e isso vai para as famílias. Então, esses restos do intermediário financeiro e também do governo vai para as famílias como transferências, né, caso negativo, são taxas. E eu vou calibrar essa minha economia olhando para a economia brasileira.
Então, eu olhei para o Brasil em 2010, eu olhei para o Brasil em 2014 e eu fiz um teste contrafactual. Meus dados são trimestrais e eu olho para a taxa de juros do mercado de crédito direcionado e não direcionado, e eu também olho a parcela de firmas que estavam sendo subsidiadas em 2010 e 2014. No meu modelo contrafactual, eu assumo que ninguém está sendo subsidiado, e eu também assumo que a taxa de juros brasileira é a que foi a taxa mais baixa que eu encontrei nos anos 2010, que é 2013, que é 3,6 por trimestre. Os meus resultados desse modelo, a primeira coisa que eu vejo é que, obviamente, os estabelecimentos que eles recebem o subsídio, eles se tornam muito maiores. Então, aqui, se eu olho para o gráfico em que eu estou olhando a economia brasileira em 2014 e eu estou olhando o contrafactual em que ninguém é subsidiado, eu vejo nessa linha sólida que quando uma firma é subsidiada, vamos supor ali para um nível de produtividade 2, se ela recebe subsídio, ela vai estar contratando muito mais empregados do que se ela é uma firma não subsidiada. Então, eu estou trazendo um balanço dentro da minha economia, porque eu estou gerando heterogeneidade. Então, algumas firmas não estão produtivas, elas estão contratando mais emprego porque o governo está oferecendo a elas um subsídio. O efeito disso também é que a firma que ela está fora do mercado, quando ela recebe o choque exógeno dela, então se ela descobre que ela está sendo subsidiada, ela vai estar disposta a entrar no mercado com uma produtividade muito mais baixa, porque ela está enfrentando outro tipo de competição. Então, se eu olho esse gráfico, eu tenho a minha decisão de entrar ou não no mercado. Então, eu tenho aqui minha produtividade e tenho a decisão de entrada. É 1 se a firma decide entrar, é 0 se a firma não decide não entrar. Então, quando as firmas elas não recebem subsídio, a maioria delas não vai entrar. Então, só as firmas ali que estão com perto de 2,5 de produtividade estão tomando a decisão de fato ingressar no mercado. Quando eu olho para as firmas que elas estão recebendo subsídio, quase nenhuma decide não entrar, porque para elas vale muito mais a pena. A taxa de juros delas é mais ou menos 1/4 das que não são subsidiadas. Então, eu vou ter ali uma entrada massiva de firmas que deveriam estar fora do mercado, porque elas não têm produtividade alta o suficiente para competir se eu tivesse só a taxa de juros de mercado. O que eu vejo também é que essa expansão do governo ela vai gerar problemas de déficit no governo também, porque o governo que está cobrindo essa diferença entre a taxa de juros de mercado e a taxa de juros subsidiada. Então, quanto mais firmas estão sendo subsidiadas e quanto maior é esse gap entre a taxa de juros cobrada pelo mercado e a taxa de juros que o governo oferece para as firmas, é maior o peso sobre o governo disso. Então, aqui, se eu olho o meu contrafactual, eu não tenho nenhuma firma sendo subsidiada, então o custo do subsídio é 0, porque ninguém está sendo subsidiado, mas quando eu comparo 2010 com 2014, e como vocês viram, meu 2010 já tinha 40% das firmas sendo subsidiadas, minha diferença da taxa de juros não foi tão grande assim, eu escolhi 2 períodos que não eram tão distantes assim, e mesmo assim, o impacto do governo é muito mais alto. Então, o governo ali está gastando muito mais se ele aumenta só um pouquinho o subsídio, quando eu estou aumentando essa distância entre a taxa de juros do mercado e a taxa de juros subsidiada. O que eu queria no meu modelo mesmo era criar um ambiente em que eu tivesse baixo crescimento junto com o aprofundamento do capital, que foi gerado por uma situação de expansão de crédito gerada pelo governo. Minha expansão de crédito no modelo é de fato gerada pelo governo, porque é ele que compra o capital do intermediário financeiro e ele que vende esse capital por um valor mais baixo para as firmas que foram subsidiadas. E quando eu olho para os resultados, eu posso ver que eu consegui de fato gerar o que eu estava querendo. Porque se eu olho o modelo comparando 2010 com 2014, eu vejo que eu tenho muito mais capital. Então, ali eu tenho 10% a mais de capital, mas eu tenho menos produto por trabalhador. O que eu posso ver ali na primeira linha de produtividade, eu tenho uma produtividade menor em 2014 nesse cenário do que eu tinha em 2010. E quando eu olho para o contrafactual, que eu vejo que eu poderia ter uma economia com menos capital, mas que gerasse mais produto, porque ela tem uma produtividade agregada mais alta por causa da seleção das firmas
no mecanismo de entrada e saída. E era isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar algum e-mail, esse é meu contato, e fiquem à vontade para perguntas também. Bem, Denise, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Então, está aberto aí para a audiência, que se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para a Denise, ainda temos alguns minutinhos. Opa, eu vou fazer uma pergunta aqui, tá certo? Denise, já que só a resposta do seu modelo é alta justamente pelo mecanismo de entrada, você tem alguma evidência empírica que essa mudança de política do governo aumentou a entrada realmente nos dados? Então, eu tenho os dados para a economia brasileira, eu tenho um pouco mais de entrada durante os períodos de expansão econômica, mas o que eu teria que ver, na verdade, porque eu tenho o valor agregado, só que isso não seria uma evidência para o meu modelo, eu teria que ter algo desagregado setorial, porque eu não preciso, porque assim, se eu estou botando um subsídio num setor, eu, na verdade, acabo taxando outro setor que não está recebendo subsídio. Então, o que eu teria mesmo que ver é se setores que foram subsidiados têm uma entrada maior. Eu não achei esse dado setorial ainda, mas a gente ainda está fazendo algumas mudanças na calibração. Até uma coisa que esse modelo tem, como vocês puderam ver, no meu modelo o subsídio nunca é bom. Então, se o governo faz qualquer política de crédito, em qualquer cenário, ela nunca é boa. E esse era um problema que a gente estava tendo. Então, o que a gente fez, a gente incluiu também uma nova variável exógena, que a política ser boa ou ruim não vai depender só do fato dela existir ou não, mas vai depender da correlação dela com se a gente está olhando um setor que ele tem problema de acesso ao crédito. Porque também pode estar acontecendo isso, eu posso estar olhando para um setor que ele teve até mais entrada, mas as firmas são produtivas porque eu estava olhando para um setor que era restrito, que não recebia subsídio por um motivo ou por outro. Então, a gente também acrescentou essa variável para tentar ver o que essa correlação muda. Mas daí entra no problema da análise empírica, né? Eu tenho o modelo teórico para mostrar o que acontece nisso, mas para poder ver o que está acontecendo de fato na economia brasileira, eu precisaria de dados mais desagregados do mercado de crédito. E daí isso já é um pouquinho mais difícil de conseguir. Certo, obrigado. Nada. Eu tinha um comentário e pergunta, que foi agora essa questão do financial friction, que é assim, a inclusão de financial friction no modelo, ela surge essa possibilidade do efeito sobre produtividade e ir para o outro lado, né? Sim. Porque você tem empresas de alta produtividade, mas capital inicial muito baixo, então, em termos de acumulação ao longo do tempo, o PEF é muito lento, né? Na presença de fricção financeira. Então, quando o subsídio entra para compensar essa fricção, você pode atrair também indivíduos de alta produtividade aí. E aí, assim, dependendo de como esses subsídios eles são normalmente size dependent, aí acontece também, Denise, aí para pensar como é que isso ficaria no modelo, porque assim, essa empresa de baixa produtividade que entra, ela acumula capital até o tamanho dela bater no limite do cutoff aí desse size dependent policy, né? Então, assim, também é um freio. Tipo, eu já brinquei com modelos assim, e aí a financial friction é compensada pelo subsídio. Essas firmas de alta produtividade aceleram a acumulação de capital e aumentam a produtividade. E as outras que estão prejudicando, elas param na barreira do cutoff ali, porque a partir dali ela já não é mais tão interessante, porque ela perde subsídio. O que a gente viu nesse novo modelo é que o que eu tenho que ter para, de fato, ter crescimento, se eu coloco essa fricção financeira, é que eu tenho que ter uma correlação muito alta entre o fato da firma receber subsídio e ela, de fato, ter fricção financeira. E daí fica um espaço que eu não vou entrar, mas foi um comentário que a gente teve durante essas reuniões de orientação, que seria possível o governo, de fato, saber que firma tem fricção financeira e que firma que não tem fricção financeira para, de fato, estar otimizando a escolha do mercado, ou, em geral, isso sempre vai piorar?
Então, daí é isso que a gente está brincando agora, ver as situações em que eu geraria isso ou não. Daí tu entraria numa outra vertente o que faria com que o governo conseguisse selecionar especificamente as firmas que têm essa restrição de crédito e como eu veria que uma firma continua com o crédito restrito ao longo do tempo. Porque eu também posso aplicar uma política em T, se eu mantenho ela indefinidamente, ela também pode, tipo, começar a estar subsidiando uma firma ali que já não tem mais fricção financeira. Não, veja, eu concordo. Agora, o governo nunca vai observar nem produtividade, por exemplo, nem fricção financeira. Então, ele fica de mãos atadas, assim. A gente já teve várias discussões aí com o BNDES e tal, até para checar isso, se o dinheiro foi para onde tinha mais fricção ou não. Mas, assim, mesmo que o corte seja horizontal por colateral, por receita operacional, algum corte assim, você já começa a ter espaço para um lado positivo. Tem o paper de Tiago Cavalcante, Vila Mil e tal, vocês devem ter visto, que tem uma discussão dessa sobre crédito subsidiado no modelo de equilíbrio geral, e uma das críticas que se escutava muito, mesmo na época que eles estavam tentando submeter, era essa que você está falando. Tipo, se você vem com um modelo que o subsídio não tem espaço para ser uma coisa boa, então não vai ser surpreendente você chegar no final dizendo quão é ruim, né? Então, assim, eu acho que é fundamental aí para o trabalho, assim, enriquece muito quando você coloca um possível caminho de aumento de produtividade ou de resultado positivo em termos de aliviar a fricção financeira, mas o efeito negativo se sobrepõe, sei lá o que vai sair, mas, assim, se não tem esse canal, realmente limita. Mas, de toda forma, parabéns, está bem legal. Obrigada. Não, de fato, essa foi a crítica, assim, em todo lugar que eu apresentei, todas as pessoas que eu falava, era essa crítica, assim, beleza, muita gente, tipo, eu acredito que não tem como ser bom, mas, tipo, ali não tem nenhum espaço, então, né, tipo, óbvio que o modelo faz o que eu digo para ele fazer, como eu falei, mesmo que eu ponha fricção financeira, eu vou ter ali um espaço que eu vou estar explicando, que é do mecanismo e modelo, para provar que a minha hipótese, ela teria uma lógica, né. Mas de qualquer forma, de fato, assim, fica estranho quando eu não, porque no meu modelo nunca o subsídio vai ser bom. Então ali, quando eu permito essa correlação, eu tenho alguns momentos em que parece ser assim, para não ficar aquela coisa também, toda política de crédito que é realizada em quase todos os países do mundo, ela nunca faz sentido. Então eu acabo criando um espaço para ter essa variedade de resultados dentro do modelo. Só um comentário já falando sobre isso. Se você assumir alguma correlação entre o subsídio e a produtividade, você vai ter que tomar bastante cuidado com a persistência do seu choque idiosincrático. Então, é bom você assim, recalibrar, ou então calibrar da melhor maneira que você puder, porque, claro, se eu souber quais são as atividades mais produtivas, e subsidiar exatamente elas vão ser sempre produtivas, ótimo, mas se daqui a 2 períodos ela reverter e for a firma, enfim, pouco produtiva, você vai ter efeitos completamente diferentes. Então, a correlação não é com a produtividade. A minha produtividade ela muda ao longo do tempo porque ela segue uma distribuição de Pareto. O que eu coloco para conseguir gerar esse novo resultado no modelo, eu tenho um terceiro estado exógeno, e daí também, né, as coisas começam a complicar. Eu tenho um terceiro estado exógeno que é baixo acesso ao crédito ou bom acesso ao crédito. Então, seria tem uma fricção de acesso ao crédito. E o que eu correlaciono é a fricção de acesso ao crédito com o subsídio. Mas o que tu falou vale igual, porque é um pouco estranho se eu assumir, tipo, eu tenho 100% de correlação. Tipo, todo mundo que tem baixo acesso ao crédito recebe subsídio. Então, daí é claro que vai ser ótimo, mas o que eu consigo é conseguir gerar uma série de casos. Então, eu também consigo dizer, olha, se eu tivesse caso perfeita correlação, o subsídio vai ser ótimo, mas qual é a chance de eu ter isso, né? Qual a probabilidade de eu ter isso? Qual seria um mecanismo, de fato, de escolha de política pública por trás disso, que o modelo não explora, que geraria isso, né? Ô, Denise, então o objetivo é otimizar a expansão de crédito no modelo? O objetivo do meu modelo é especificamente conseguir ver uma situação em que eu tenho má alocação de recursos dentro da economia que não é gerada por causa de firma zumbi.
então, que não é gerado por causa da expansão de crédito dos bancos que estão dispostos a oferecer crédito cobrando um colateral mais baixo. Então, é mais esse mecanismo, assim, porque a gente está olhando para um país que não encaixaria na narrativa que se faz de Japão e Portugal, mas a gente está vendo um efeito parecido num nível de crédito por produto muito mais baixo. Então, é explicar um mecanismo que poderia gerar uma alocação e levar a uma situação parecida com Portugal e Japão em níveis de crédito bem mais baixos. Ok, alguém gostaria de perguntar alguma coisa a mais? Bom, tem mais algumas apresentações, se vocês quiserem colocar no chat, a gente repassa para a Denise. Agora, o Gabriel vai apresentar o artigo dele. Fique à vontade, Gabriel. Bom dia. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Ixi. Vocês estão enxergando a tela aí? Não. Ainda não. Ah, peraí. E agora? Agora sim. Tá bom. Bom dia, meu nome é Gabriel, eu sou aluno de mestrado da URGS, eu vou apresentar um paper que oriundo da minha dissertação de mestrado. Como vocês podem ver, o título mudou um pouco, porque os resultados mudaram um pouco. Agora o título é Efficient Interest Rate Tracking in Brazil. Should we rethink monetary policy rules? Então, já é uma chamada diferente, né? Porque os resultados são diferentes. E durante esses meses aí, o artigo passou por algumas mudanças. Eu vou começar com uma breve introdução do assunto da pesquisa, né? Geralmente, os bancos centrais, eles são descritos como entidades que seguem alguma regra de juros, um contexto de modelos macroeconômicos. Geralmente, essa regra de juros, ela conjectura que essa taxa de juros de curto prazo é escolhida pelo Banco Central como uma parte de uma soma entre um termo inicial, que é consistente com regras ótimas de juros, né? Apesar de esse termo não estar presente no trabalho original do Taylor, e responde também à inflação e ao gap do produto, como proposto por Taylor, mais um choque de política monetária. Então, são dois os trabalhos que motivaram nossa pesquisa. O primeiro desse é esse influente trabalho do Michael Woodford. Ele sugeriu que regras de Taylor, né, regras de juros, que ótimas, no caso, elas geralmente são consistentes com a adição da taxa eficiente de juros como um intercepto variante no tempo. Então, você adiciona aqui a taxa eficiente de juros, né, ou taxa estrutural de juros, o que nós também vamos chamar de taxa Wickseliana, como chama o Woodford. Outro trabalho foi um trabalho empírico, do Vasco Curdia, entre outros, em que ele encontra, né, que regras de juros em que você adiciona essa taxa eficiente, essa taxa Wickseliana, tanto em uma regra de Taylor, quanto substituindo o gap do PIB, do produto, né, pela taxa eficiente, esse tipo de regra que ela se adere melhor aos dados americanos do que uma regra de Taylor pura. Então, a grande pergunta aqui, né, será que esse resultado se aplica ao Brasil? É isso que a gente quer responder. Eu vou, assim como o Curdia, né, o modelo base é o modelo de Curdia, vou referir a ele constantemente. Eu considerei algumas regras, ele considerou regras sem
essa meta de inflação variante no tempo aqui. Não faz sentido o Brasil excluir, né? Nós temos um regime de meta de inflação explícito, diferentemente dos Estados Unidos. Então, eu vou considerar um leque menor de regras. Eu vou considerar explicitamente que a autoridade monetária busca eliminar o gap entre a inflação e a meta, né? E tendo isso em vista, eu vou adicionar uma série de indicadores de atividade real nessa parcela aqui. A primeira eu vou chamar de regra de Wicksell. Eu vou adicionar só a taxa eficiente de juros, né? Não vou adicionar o gap do PIB. A segunda é a regra de Taylor. Só para deixar claro que essa meta de inflação vai ser modelada como um processo autorregressivo de primeira ordem. Também vamos considerar a possibilidade de medir, a autoridade está medindo o gap do PIB através do filtro de Roderick-Prescott, né? Então, em vez do gap do PIB ou o gap entre o produto e o produto eficiente, nós vamos considerar essa medida estatística, né, de gap. Também vamos considerar aquela regra híbrida na proposta pelo Woodford, que considera tanto o gap do PIB, o gap eficiente do PIB e a taxa eficiente de juros. E também vamos considerar uma possibilidade de a autoridade monetária seguir uma regra desse tipo aqui, que ela substitui o gap do PIB pelo crescimento do PIB, né? Então, é como se o controle da inflação não fosse tão relevante. Realmente você não tem a necessidade de utilizar modelos estruturais para estimar a regra de juros. No nosso caso, nós temos alguns objetos contrafactuais, né? No caso, tanto o gap do produto eficiente quanto a taxa eficiente de juros. Então, nós utilizamos um modelo de equilíbrio geral, estrutural, novo keynesiano, sabido, grande parte de vocês deve saber que esses modelos, a trajetória das variáveis reais, ela não pode ser determinada de forma independente da política monetária, né? Então, é por isso que você geralmente ou adiciona uma regra de juros desse tipo, uma regra de Taylor, né? Ou você adiciona uma autoridade monetária como um agente maximizador. O modelo base, né, o do Vasco, eu vou falar mais sobre essas equações adiante, só vou mostrar aqui para vocês como que são as equações, né? Você tem essa curva S dinâmica aqui, a equação de Euler, que relaciona essa medida de atividade real, né, que é a função do gap do PIB, com o gap entre a taxa real de juros e o seu nível eficiente. E a curva de Phillips, nós temos essa curva de Phillips aqui. Depois eu vou falar mais sobre essas equações. A nossa outra contribuição, além de aplicar esse modelo para o Brasil, essa análise para o Brasil, os dados brasileiros, nós também consideramos a possibilidade consideramos um modelo de economia aberta, né, para tentar capturar algumas características importantes da política monetária brasileira que não faz sentido você fazer isso para os Estados Unidos, por exemplo. É difícil você modelar, por exemplo, os Estados Unidos como uma pequena economia aberta, né, dada a influência que os Estados Unidos exercem sobre o resto do mundo. Então, geralmente, se você modela os Estados Unidos como uma economia aberta, você geralmente faz isso como um mundo composto por dois países, por exemplo, como os Estados Unidos e a União Europeia, por exemplo. Então, nós vamos adicionar a dimensão de economia aberta. Existem trabalhos já que comentam essa pressão inflacionária, né, dos preços do resto do mundo sobre a inflação doméstica. Então, vamos considerar também essa possibilidade e ver qual regra de juros é a melhor, tanto para modelos de economia fechada quanto modelo de economia aberta. Esse modelo de economia aberta que estamos propondo, ele é uma versão híbrida entre o modelo base, o Vasco, e a pequena economia aberta proposta por Guglielmo Ancelli, modelo clássico, né, de pequena economia aberta. Em comparação ao último, o modelo de Galli,
nós temos a adição de duas fontes de inércia. No caso, temos formação de hábito de consumo e indexação de preços na inflação passada. Nós temos um processo tecnológico com raiz unitária. Isso é vantajoso, porque você pode induzir uma tendência comum nas variáveis reais, né? Você pode trabalhar com os dados brutos, em vez de remover a tendência, né, na hora de estimar os modelos. E, por fim, você, ao contrário do Galli, né, ele modela o PIB do resto do mundo como um processo autorregressivo. Nós vamos modelar o PIB do resto do mundo como um modelo VAR, né, vetorial autorregressivo. Então, ele não pode ser determinado de forma independente da regra de juros do resto do mundo e inflação do resto do mundo. Quando eu falo variável do resto do mundo, estou me referindo são séries temporais construídas como médias ponderadas dessas variáveis para os principais parceiros comerciais do Brasil. Tá? O nosso modelo ele é parecido com o modelo de base, né, quanto ao comportamento das famílias e das firmas. Nós temos uma economia populada com um contínuo de famílias que vivem infinitamente. Cada família procura maximizar seu fluxo de utilidade, o valor presente descontado, né, da utilidade da sua vida inteira. Essa utilidade ela é aditiva separável entre consumo e lazer. Você percebe que tem uma função logarítmica ali na parte do consumo, né? Ela é para assegurar que você tem um estado estacionário único, por causa da presença da raiz unitária no progresso tecnológico. E sujeito a essa restrição orçamentária básica de livro-texto, você tem ali o PT, CTH, né? São índices de preço e consumo compostos, né? Porque eles englobam tanto bens produzidos no Brasil, quanto bens produzidos no resto do mundo. E o salário, ele difere, mas em equilíbrio ele é igual entre todas as famílias, por causa da existência de mercados completos, né? Então, todas as famílias, elas podem se assegurar contra o risco idiosincrático no salário, comprando essas Aerial Securities, né? A um determinado preço. E, por fim, padrão também, as famílias ganham, elas possuem lucro sobre pelas firmas, né? Elas são donas das firmas. Nossa firma representativa e competitiva produz um bem homogêneo, todo o país tem uma firma representativa que produz um bem homogêneo, e dado pela equação 15, essa tecnologia, né? Epsilon é a elasticidade de substituição entre as variedades produzidas em qualquer país. Então, você tem essa hipótese, né, de que essa elasticidade ela é igual para todos os países, inclusive entre o Brasil e o resto do mundo. E a tecnologia de uma firma intermediária é dada para uma função linear, né, dada pela equação 16, onde essa tecnologia ela cresce de acordo com essa taxa, que vai seguir um processo autoregressivo, como eu vou detalhar adiante. E nós também assumimos que o crescimento da produtividade doméstica é diferente do crescimento da produtividade estrangeira. Quanto ao ambiente de preços rígidos, né, de Calvo, modelo novo keynesiano, você tem uma parcela de firmas que ajusta os preços de forma ótima, enquanto uma parcela de firmas ajusta o preço de acordo com a regra de indexação. A nossa regra de indexação, você tem uma indexação parcial para a inflação passada e uma indexação parcial para a meta de inflação de longo prazo, né, a inflação estacionária doméstica. As firmas que otimizam, elas resolvem o problema de otimização, elas maximizam esse valor presente descontado, né, do fluxo de lucros, percebam a presença de um tributo ali, né, incidindo sobre as vendas das firmas. Então, isso vai fazer com que o markup seja variante no tempo. Tá? E sujeito a essas duas restrições, essa primeira é relacionada ao equilíbrio do mercado, né, e a segunda é associada ao mecanismo de indexação de preços.
Bom, a nossa economia estrangeira, nós vamos assumir que existe essa assimetria tecnológica, né, entre o Brasil e o resto do mundo. Essa assimetria vai seguir um processo estacionário, apresentando alguma persistência, né? E também vamos modelar, como eu disse anteriormente, o crescimento da produtividade estrangeira como um modelo autorregressivo. De forma geral, a economia estrangeira ela é representada por esse VAR estrutural, o que inclui, no caso, tanto o produto, né, do resto do mundo, a inflação do resto do mundo e a taxa de juros do resto do mundo. Nós vamos seguir esse processo, esse VAR é similar ao VAR, a modelagem de economia estrangeira proposta por Cristiano, entre outros. Nossa representação canônica, nós assumimos que existe pass-through completo, né, para a inflação. Então, a PPP vale no curto prazo também, né? É uma simplificação, né? O modelo, se o pass-through é incompleto, você não tem como representar a dinâmica de equilíbrio, né, numa forma canônica como essa. Eu botei esses termos em vermelho para destacar que esses são termos adicionais ao modelo de base do Vasco, né? Então, essa é a nossa segunda contribuição do trabalho. Fornece uma alternativa para modelar o comportamento da autoridade monetária com uma dimensão de economia aberta em uma forma compacta, né? Então, esse parâmetro, ele mede o grau de abertura da economia. Quanto maior for esse parâmetro, mais aberta a economia. No caso do Brasil, a economia fechada, né? Esse parâmetro ele fica em 0,12, se não me engano, é parcela de decalibrado, né, estratégia de Pira, é a parcela de importações no PIB, né. Esse termo aqui é aquele termo de atividade real, que é uma função do gap do PIB, tanto valores passados, presentes e futuros, né, esperados do gap do PIB, e essa variável nova que aparece no nosso modelo de economia aberta, ela fornece é uma função do gap dos termos de troca, né? Gap entre o termo de troca e seu nível eficiente. Então, essa equação, ela fala que a atividade real é igual ao seu valor esperado futuro, mais alguns termos que envolvem o gap dos termos de troca e o gap entre a taxa real de juros e seu nível eficiente. Sobre as firmas, você tem essa curva de Phillips, você tem esses termos adicionais, por exemplo, em relação ao modelo de base, né, em vermelho. Percebam que aparece o gap de tempo de troca, novamente aparece também essa constante aqui, que mede o grau de abertura da economia. E esse sigma S é uma função de parâmetros estruturais. E esse termo aqui, ele não necessariamente surgiu por causa de fricções reais, né? Ele é só uma forma de... Se você pegar o modelo do Gali, por exemplo, você vai ver que a curva de Phillips ele escreve como a inflação doméstica, que ele não considera a CPI inflation, né? A inflação do índice de preços, que inclui bens importados. Então, se você botasse aqui a inflação doméstica, esse termo sumiria, tá? Só para fazer um paralelo com o modelo do Gali. Os primeiros resultados, nossas estimativas são, de forma geral, consistentes com estimativas passadas para o Brasil, né? Você tem diversas estimativas, por exemplo, do Samba, entre outros, são estimativas parecidas. Um parâmetro importante, né, essencial, ele mede a relação da curva de Phillips, ele é uma forma de conectar com estudos microeconômicos de duração média de preços das firmas brasileiras. Então, você tem aqui uma PIOR, né, igual a 1, né, para 100 vezes esse parâmetro, na média. E você percebe que as estimativas nas diferentes especificações, né, tanto especificações de Wixel, de Taylor, né, lembrando que a Wixel ela exclui, né, o gap do PIB, só considera a taxa eficiente de juros. E essa aqui é a híbrida. Você percebe que nossas estimativas elas são bem parecidas, ao contrário do modelo do Vasco, por exemplo, onde você tem uma disparidade enorme entre a estimativa da regra de Taylor e da regra de Wixel para a prior deles, né? E ele também conclui, no caso, que
que como as regras de Wixel são melhores no caso deles, percebam aqui que é indicativo, né, de que isso acontece. O valor está muito pequeno para a regra de Taylor. E quanto a essa diferença aqui, só para vocês terem uma ideia do impacto, da magnitude, ela não é muito relevante. Esse valor aqui, por exemplo, na especificação de pequena economia aberta de Taylor, implica um alfa, né, que é a probabilidade de uma firma não resetar os preços de forma ótima, é igual a 0,94, enquanto estudos microeconômicos sugerem que esse valor é aproximadamente 0,9 para o Brasil, tá? Calibrando. Nossa approach para a inferência, né, é bayesiana. Quando nós vamos comparar os fatores de Bayes, né, entre os modelos, quando 2 vezes o log do fator de Bayes é maior que 10, nós vamos considerar que existe uma forte evidência em favor do modelo. Quando 2 vezes o log do fator de Bayes é entre 6 e 10, existe forte evidência em favor do modelo, enfim. E o que a gente acha aqui para o Brasil, né? Nossos resultados indicam que as regras de Wixel possuem um fit bem pior aos dados. Então, de forma geral, você não deve incluir a taxa eficiente de juros na regra de juros para o Brasil. Isso não só por causa desse ponto de vista estatístico, vou elaborar mais esse argumento mais para frente. O melhor é considerar uma regra de Taylor pura, sem uma taxa eficiente de juros, de forma geral, e esse resultado ele é consistente, ele é robusto à adição de economia aberta, ele é robusto a você dividir a amostra no meio, em 2014, naquela recessão severa que tivemos. Ele é robusto a você eliminar a taxa eficiente, a meta de inflação variante no tempo. Então, é um resultado bem sólido. Aqui eu mostro para vocês alguma estimativa, né, para as diferentes especificações, tanto para aqui a taxa Selic, em preto, né, e as outras são as estimativas da taxa eficiente de juros, suavizadas. Essas taxas são desvios da média e são expressas em percentagens anualizadas. Essas sombras vermelhas nas nossas figuras, elas representam períodos recessivos de acordo com a datação, Comitê de Datação dos Ciclos Econômicos da FGV, né? Então, vocês percebem aqui que o modelo de economia fechada, essa taxa eficiente de juros, ela funciona bem como um indicador de atividade real, né? Para a maioria das especificações, existe muita heterogeneidade aqui entre as especificações. Aumentos na taxa eficiente costumam preceder aumentos na Selic, quedas na taxa eficiente costumam preceder quedas na Selic, e esse é o resultado. Não é muito visível na última recessão, e eu vou elaborar depois por quê. Aqui é o modelo de economia aberta. Vocês percebam aqui que agora as regras que incluem algum gap do PIB, a regra de Taylor, né, no caso, elas descolam um pouco da Selic, ao contrário quando você inclui a Selic na regra de juros, ela continua bem reativa ainda à Selic, certo? Então, como eu vou comentar mais na frente também, existe uma preocupação aí que a inclusão da Selic, da taxa eficiente de juros na regra de juros, faz com que a Selic explique a taxa eficiente de juros, não o contrário, né? O próprio Vasco comenta isso no artigo dele, sobre essa preocupação. Então, isso seria uma razão, por exemplo, para não incluir a taxa eficiente de juros na regra de política. Aqui eu só mudei uma coisa, agora as taxas não são desvios da média, elas são desvios do steady state. Vocês percebem que cada modelo vai ter uma estimativa diferente para o steady state, então é só uma forma coerente de visualizar os dados. Isso aqui é a especificação de Wixel, esse aqui é a especificação de Taylor. Eu vou voltar aqui nessa figura depois. Isso aqui são estimativas suavizadas para o gap do PIB, entre as diferentes especificações. Eu também vou voltar. Primeiro, né, essas figuras, elas nos levam a crer que a política monetária brasileira, né, durante 2011, 2016, talvez tenha sido conduzida de forma equivocada. Já é sabido, né, essas críticas à administração do Alexandre Tombini. Vocês percebam que, por exemplo, na dimensão de economia aberta, o gap do PIB ele fica demasiadamente alto, né? Você tem
um gap muito positivo do ponto de vista histórico. Então, e isso é consistente, por exemplo, com as pressões inflacionárias observadas no período, mesmo se medidas pelo núcleo da inflação. E nas especificações de Wixel, que você inclui a taxa eficiente de juros, você não percebe esse movimento, né? Então, você perceba que há uma incoerência aí nessas regras. Né? Então, além do ponto de vista estatístico, é difícil fazer alguma leitura da política monetária brasileira durante essa história recente, né, do século XXI. Segundo, né, nessa educação de Taylor, como vocês podem ver, o gap do PIB ele fica muito elevado nesse período, principalmente no modelo de economia aberta. Vocês percebam aqui que a taxa Selic ela fica abaixo da taxa eficiente de juros por um período prolongado de tempo, o que poderia explicar a pressão inflacionária observada no período, mesmo se medida pelo núcleo de inflação. E vocês percebam aqui que na especificação de Wixel isso não ocorre e a taxa eficiente ela se torna muito reativa à Selic. Isso é válido também para a especificação de economia fechada, como vocês podem ver aqui, né? Percebe que a taxa eficiente de juros está acima da Selic, um período prolongado de tempo, podendo explicar as pressões inflacionárias observadas no período, e o mesmo não ocorre nas especificações de Wixel. E, bom, enfim, eu ia falar sobre esse comportamento atípico, né, nesse período da recessão pós-governo Dilma ali. Existem alguns comentários na literatura que esse período tenha ocorrido alguma mudança discricionária, né, na condução da política monetária. Então, faz sentido, é consistente com trabalhos já empíricos pelo Brasil, que você tenha um comportamento atípico do modelo nesse período recessivo. Somente quando se trata de modelos tentando modelar essa condução da política monetária. Então, essa factibilidade dessas regras de Wixel, ela é pouco provável pelo ponto de vista estatístico, como eu já falei, Bayesiano. Obrigado. Do ponto de vista estatístico, eu já expliquei, né, do ponto de vista de inferência. Também do ponto de vista de leitura da política monetária. E novamente, esse movimento conjunto, né, entre a Selic e a taxa eficiente de juros, quando você inclui a taxa eficiente de juros na regra de política monetária, nos preocupa a pensar que a taxa Selic começa a explicar a taxa eficiente de juros, e por isso o FIT é pior. Para consolidar ainda mais o argumento, eu vou fazer uma comparação de desempenho de previsão entre os modelos, eu vou comparar, fazer uma comparação de performance de previsão relativa a VARs, né, tanto restritos quanto bayesianos. Eu vou considerar uma subamostra e da amostra total, e as observações restantes eu vou usar para fazer essa avaliação de previsão, né, de capacidade preditiva dos modelos. Eu reestimo todos os modelos a cada ano, tá? De forma geral, nós temos que esses três modelos são de economia fechada, eu só incluo um horizonte de previsão, que é o 4 quartos à frente, né? 4 períodos à frente, no caso. No caso, são o nosso período ao trimestre, né? São dados trimestrais. Vocês percebam que a regra de Taylor, modelos que incluem só a regra de Taylor, eles possuem a melhor capacidade de previsão para modelos de economia fechada, relativo tanto aos modelos de Wixel quanto aos VARs. Né? E para o PIB, inclusive, você tem uma deterioração grande, né, do modelo DSGE quando você não inclui o gap do PIB na regra. E no caso de uma economia aberta, né, você vai ter 8 observáveis, né, por isso os resultados são meio esquisitos mesmo. Mas, de forma geral, nós podemos afirmar que a regra de Taylor, a inclusão do gap do PIB, faz com que os modelos também tenham capacidade preditiva maior em modelos DSGE. Então, conclusões, né? As regras de Taylor, elas se provaram de forma consistentemente superior a regras de Wixel equivalentes, justificando a popularidade do seu uso, né? É muito mais raro você ver a inclusão da taxa eficiente de juros, muito pela falta de
de estudos lá associados, apesar de você ter existir alguma fundamentação teórica e prática, né, na inclusão dessa variável. Nosso resultado ele é robusto à adição de choques estrangeiros na economia, e essa inclusão aqui é uma ressalva, né? Essa inclusão dessa taxa eficiente de juros, essa taxa Wilkeseriana de juros, ou taxa estrutural, ou taxa neutra, né? Existem vários nomes para essa taxa, ela afeta de forma substancial a leitura que você faz da dinâmica do ciclo dos negócios da história recente brasileira. E quando você não tem essa taxa de juros afetando a decisão de política monetária, né, quando você não inclui essa taxa de juros na regra de política monetária, a própria taxa de juros se torna um indicador de ciclo de negócios mais coerente. Certo? Então, aqui são as minhas referências. Então, alguma dúvida, alguma pergunta? Obrigado, Gabriel. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. A gente abre, então, para a audiência. Qualquer comentário, pergunta, por favor, fique à vontade. Pode abrir o microfone e perguntar, ou então digitar pelo chat. Eu tenho uma dúvida, Gabriel. Opa, pode falar. Você falou eu devo ter perdido essa. Você falou de output gap, certo? Que quando você coloca no período da Dilma, você vê o output gap maior. Sim. A minha dúvida é que tem um paper muito famoso, talvez alguém já tenha comentado isso contigo, do Orfanides, sobre usar dado revisado do PIB, e isso gera todo tipo de problema. Vocês estão usando os dados revisados ou vocês usaram o dado que eles chamam de vintage, que é o dado que o BC teve acesso? É mais uma dúvida do tipo, isso é uma coisa famosa, é um paper bastante conhecido e tal, então a dúvida é mais se vocês chegaram a se preocupar com isso ou não. É meio difícil, talvez, por causa do Brasil, mas eu queria saber o que você... Não. A gente usou dados revisados do IBGE mesmo. Tanto para o crescimento do PIB real, inflação, a gente usou o núcleo da inflação, né, para manter em linha com o artigo base. E a Selic é a Selic, né? Não, beleza. Mas aí, assim, é só infelizmente é mais um comentário. Esse paper do Orfanides é bem famoso e bem influente nessa literatura de estimar a coisa, então talvez vale a pena dar uma olhada, só porque outras pessoas podem levantar esse ponto com você, e aí, bom, é interessante, certamente. Se tiver como botar nos comentários aí vou botar no chat o link. Agradeceria. Obrigado. Mas muito boa a apresentação, parabéns. Obrigado. Mais alguma dúvida aí? Mais algum comentário? Bom, então a gente vai seguir para a última apresentação, que vai ser a minha. Como eu vou estar apresentando, eu não vou conseguir olhar a tela. Por favor, se vocês tiverem algum comentário durante a apresentação, podem abrir o microfone e perguntar. E no final eu vou dar uma olhadinha no chat. Deixa eu abrir a apresentação. Gabriel, você pode fechar a sua apresentação, por favor? Obrigado. Vocês estão enxergando? Sim. Obrigado. O nosso paper é o paper feito pelo professor José Ângelo Divino, por mim. Ele é um dos capítulos da minha tese de doutorado. Why are interest rates so high in Brazil? An analysis of pass-through from policy to lending rates. Então, a gente vai passar uma introdução rápida dos dados, olhar os dados, estratégia empírica, os resultados, principais resultados, teste de robustez, discorrer um pouco sobre as possíveis explicações dos resultados encontrados e conclusões. Bom,
Um cenário ideal, uma mudança em política, taxa de juros, taxas Selic aqui no Brasil, deveria ser completamente, simetricamente transmitido às taxas de mercado. Completamente no sentido de que toda a variação passaria também as taxas de empréstimos, e simetricamente no sentido que tanto aumentos como quedas iriam na mesma proporção. Entretanto, quer dizer, isso daria eficiência à política monetária, né, para afetar o mercado financeiro através do canal de crédito. Entretanto, na prática, isso poderia não ser o caso. E há estudos aqui no Brasil, especificamente fora também, que esse pass-through não é completo, né? E muitas vezes não é completo, muitas vezes também não é assim, não é simétrico. Então, nosso trabalho visa investigar esse pass-through, verificar o pass-through aqui no Brasil, e a gente olha tanto a taxa Selic como as expectativas, e a gente controla por características específicas de cada instituição, por um comportamento possivelmente assimétrico, por efeitos dinâmicos também. Uma novidade do nosso trabalho, que a gente usa um banco de dados que nunca foi usado antes para esses trabalhos, que são expectativas identificadas por instituições financeiras. Então, a gente tem tanto a taxa de empréstimo como as expectativas de inflação dadas por uma específica instituição financeira. E a gente também olha dados mais atualizados, que vão de janeiro de 2012 a abril de 2019, que além de estarem mais atualizados, serem mais novos, eles também são dados mais confiáveis segundo o Banco Central, porque houve uma reestruturação na estatística desses dados, então criaram-se novas séries e fez uma avaliação melhor dos dados de cada modalidade de empréstimo. A gente, para isso, utiliza uma estratégia de identificação de efeitos fixos em painéis de instituições financeiras. A gente olha apenas empréstimos livres, não vinculados, e a gente desagrega por modalidades também de pessoas físicas e jurídicas. A nossa literatura utilizada é basicamente de interest-free pass-through. Tem uma literatura bem extensa, os pioneiros em Scotarelli e Corellis, do FMI, e vieram outros, olhando principalmente a economia americana e europeia. No Brasil, a gente tem esses três principais, mas o mais recente é de 2013, então ele não olha esses dados mais recentes, não olha os dados já reestruturados, e também não utilizam esses dados desagregados por instituições financeiras. Eles até olham também as expectativas, mas não desagregadas. A gente também olha a questão de respostas assimétricas. A gente também verifica questões de poder de mercado, concentração de banco, competição, e também o tipo de controle do banco, se é público, privado, se é estrangeiro ou nacional. Tudo isso serve de controle também para as nossas regressões. Antecipando já os nossos achados, a gente achou que há uma evidência forte de um pass-through completo das taxas de juros, e na maioria das modalidades. Quando a gente olha as amostras agregadas, né, agregando todas as modalidades, ou todas as modalidades de pessoa física, ou todas as modalidades de pessoas jurídicas, as estimativas indicam até mesmo um pass-through mais do que completo. Uma variação de 1% na taxa de juros variaria mais do que 1% nas taxas de empréstimo. Isso tanto para o Selic como para a expectativa da Selic. A gente também identificou uma assimetria no comportamento de bancos e uma alta persistência nas taxas de empréstimos. Alguns achados complementares também, a gente verificou que é importante controlar pela heterogeneidade dessas taxas de empréstimos, são muito heterogêneas. A gente, na descrição dos dados, vocês vão observar isso. A gente também
identificou que, aparentemente, as instituições financeiras já antecipam as mudanças na taxa Selic a partir das suas expectativas. Né? As expectativas são anteriores, óbvio, né? À mudança efetiva da taxa Selic, e eles já antecipam as suas mudanças nas suas taxas de juros. E a gente também identificou que são justamente as modalidades que têm as maiores taxas de empréstimos que apresentam o overshoot, né? Quer dizer, as variações mais do que completas nas taxas, no pass-through, das taxas de juros, e elas também têm uma maior persistência nas suas taxas de juros. Indo para os dados. Então, a gente utilizou dados de empréstimos, de novas operações de empréstimos, as taxas da Uber Selic, as expectativas da Uber Selic, identificadas pela instituição financeira, e essas expectativas sempre relacionadas à próxima reunião, porque as expectativas que as instituições enviam ao Banco Central são sempre das próximas reuniões, não apenas da próxima, quer dizer, vai até 2 ou 3 anos de reuniões que eles já fazem as previsões. Esses dados de expectativa são dados lá do Focus, os agregados. Os dados, então, são de janeiro de 2012 a abril de 2019, 7 anos e meio. Somente as expectativas da próxima meta, Selic, que são consideradas. Então, com isso, a gente consegue até 358 observações semanais. Essas observações são médias de quinta a quarta-feira. Por que de quinta a quarta? Porque quarta-feira é a última reunião do Copom e quinta-feira passa a valer essa nova meta. Então, a gente sincroniza com essas mudanças. Durante esse período, houve 58 reuniões do Copom. A gente limpa os outliers acima de 97 percentil, né, por cada modalidade. A gente utiliza, como eu havia dito, né, informações mais acuradas e atualizadas, e também identificadas as expectativas por instituições financeiras. Aqui é uma visão geral, a gente consegue até 92, quer dizer, a gente conseguiu 92 mil observações. Se a gente olha apenas as S1 instituições, as instituições sistemicamente importantes, ou as maiores instituições, um pouco mais da metade, distribuída entre pessoas físicas e jurídicas, mais ou menos metade, um pouco mais pessoas físicas e jurídicas, pessoas que nas instituições maiores, ao contrário, né? E a gente tem até 57 instituições financeiras que a gente conseguiu identificar nessa base. Há mais instituições contribuindo para o Focus, as expectativas, mas que a gente conseguiu identificar com as operações de empréstimos, foram até 57 instituições. Aqui são um número de estatísticas descritivas por modalidade de empréstimo, então aqui são pessoas físicas, aqui pessoas jurídicas, são instituições, modalidades de financiamento de cartão de crédito, rotativo de cartão de crédito, desconto de cheques e outros, pessoas jurídicas, ACC, desconto de cartão de crédito, de cheques, de duplicatas, assim por diante. A gente tem um número de observações, e a gente, olhando pela média, a gente vê que tem, por exemplo, leasing de veículo, uma média de 17% ao ano, a 384% ao ano no cartão de crédito rotativo. Então, uma disparidade muito grande, né, nas médias, e acontece também no desvio padrão e nos crescentis, né, nos quartis. Já a Selic, a expectativa tem uma variação muito menor, né, como é de esperar, porque as instituições já conseguem antecipar bem essas mudanças na taxa básica. Aqui a gente apresenta alguns gráficos, aqui são pessoas físicas, a linha é a Selic no período, e os pontos aqui são as taxas de empréstimos, as cores por cada instituição financeira, indica cada instituição financeira. A gente observa que ele segue bem a taxa Selic, mas que há essa heterogeneidade, né? Então, aqui que está bem achatada a linha da Selic, porque aqui chega a 600%, né? A uma taxa de rotativo de cartão de crédito. Aqui já no leasing
chega a 30%, então é bem menor. Já a pessoa jurídica, eles têm seguem até bem mais. As 4 primeiras aqui, essa primeira linha, né, as 4 primeiras modalidades, elas são taxas não fixas, são taxas flutuantes. Essa, especificamente, a CC, é vinculada a exportações, então o funding das instituições financeiras é um fundo externo. E é por isso que não tem uma correlação alta. E a gente vai ver aqui nos resultados, o resultado corrobora isso. E aqui são vinculadas, geralmente, a CDI, que tem uma forte correlação com a Selic. Mas mesmo as fixas também tem uma boa correlação. Aqui é a taxa Selic na linha preta e as expectativas que são antecipadas, né, nas bolhas verdes, né, quanto maior a bolha, maior a quantidade de contribuição, instituições que fizeram. Então, eles seguem muito bem, né, e há alguns períodos algum problema, aqui no caso foi um problema de comunicação, né, no Banco Central, em outros períodos eles seguem bem, né, a expectativa com a Selic efetivamente observada, ou decidida na reunião. Bom, então a gente verifica 3 hipóteses nesse trabalho. A primeira, se há um pass-through. Aparentemente há, a gente viu, né, pelos gráficos, das taxas básicas para as taxas de empréstimos. Se há esse pass-through é completo. Terceiro, se esse pass-through existe, também é positivamente assimétrico. A estratégia empírica, então, foi utilizar painéis em que a gente regride a taxa de empréstimo por modalidade, por instituição financeira e no tempo, contra a taxa básica, que pode ser a Selic, que aí só varia no tempo, ou a expectativa, que varia também, que além de ter a variação no tempo, também por instituição financeira. Além disso, a gente tem algumas variáveis de controle, que são, basicamente, inflação esperada e o M, como medida de risco externo, e um erro. Esse erro segue esse Demoney Error Component Model, e que tem um efeito fixo aqui dentro. Okay? A gente usa efeitos fixos, não há efeitos aleatórios, mas a gente também rodou em efeitos aleatórios, não teve uma grande mudança, uma mudança significante nos resultados. A gente usou o estimado robusto, clusterizado, que está aqui embaixo. A gente também chegou a fazer um teste de Hausmann, mas deu até para a grande maioria efeitos aleatórios, mas a gente preferiu manter efeitos fixos, que garantiria a consistência do estimador. Bom, para o teste da simetria, então a gente tem a primeira parte aqui que é igual ao anterior, mas a gente também utiliza esses efeitos cruzados. Quer dizer, quando a taxa Selic ou a expectativa é negativa, ou quando é positiva com relação à taxa básica. Então, os nossos parâmetros de interesse aqui vão ser esse θ, negativo e positivo. Esses dummies aqui, então, são igual a 1, se for a variação negativa aqui e positiva aqui, e 0 em caso contrário. Os resultados. Então, quando a gente olha as amostras agregadas, a gente observa esse comportamento de overshoot, de um pass-through mais do que completo. Se a gente olhar aqui a tabela, a gente vai ver que todos são bem significativos, acima de 1. E se você olhar aqui, embaixo, a gente colocou o intervalo de confiança com 95%. Então, mesmo o limite inferior está bem acima de 1, né, tanto para a Selic como para as expectativas. O problema aqui é que ele deu um R2 baixo, né, então tem um pouco poder, um baixo poder explicativo. Quando a gente então, passa a olhar as agregadas, aqui esqueci de dizer, mas são todas as modalidades, aqui são as modalidades das pessoas físicas e pessoas jurídicas. Né? Quando a gente olha todas as modalidades, por modalidade, a gente observa a presença de pass-through em todas as modalidades, então, hipótese 1, a gente verifica em todas as modalidades, exceto o financiamento de cartão de crédito e o ACC. O ACC, por conta da questão do funding ser externo, então ele não olha a Selic, mas olha principalmente a LIBOR, né, que é uma taxa externa, e o financiamento de cartão de crédito a gente não conseguiu identificar a razão. A gente
ainda consegue observar o overshooting, em 6 modalidades. É o rotativo de cartão de crédito, o cheque especial, no caso de pessoa jurídica, pessoa física, desconto de cartão de crédito, desconto de cheques, desconto de duplicatas e cheque especial para pessoas jurídicas. E essas modalidades são justamente as modalidades mais caras. E a gente também observa que, quando a gente olha os resultados da Selic esperada, para as expectativas, eles batem com os resultados da Selic. Então, eles confirmam os resultados da Selic observada, tanto em termos de significância como de coeficiente. Eu vou dar uma passada rápida, mas são tabelas grandes, não vai dar para olhar a fundo. Né? Então, a gente vê a significância dessas 2 colunas, né? Praticamente todas as modalidades, pessoas físicas, aqui pessoas jurídicas, e aqui o R2 já fica bem melhor. E além disso, particularmente, também indica que as instituições financeiras, como a gente conseguiu também obter significância nas expectativas, aparentemente as instituições financeiras estão antecipando a mudança nas taxas de empréstimo, né, a partir das suas expectativas para a próxima da próxima decisão do Copom. E também a gente observa que a heterogeneidade nas taxas de juros, nas modalidades. Né? Então, quando a gente abre, a gente observa resultados diferentes em termos de coeficientes. Por exemplo, o cartão de crédito, a gente chega a um coeficiente de 17% ou 7%. Né? Quando nas modalidades agregadas, a gente tem em torno de 1,8%. Né? Então, é importante controlar pela heterogeneidade dessas modalidades. Quando a gente testa a simetria, a gente verifica que também para as modalidades agregadas, a gente observa a simetria para todas as modalidades, ou quando a gente olha somente pessoas jurídicas. Pessoas físicas, a gente não obtém significância, então são essas, acho que eu coloquei errado, faltou aqui errado, mas são essas 2 colunas aqui, não está certo, aqui que está errado. Essas 2 colunas de interesse, então, essa de pessoa física não deu significância, apesar de ser negativo. O que significa o negativo? Significa que nas variações para baixo da taxa Selic, a pass-through é inferior, então ela cai menos. E aqui, nas variações para cima da Selic, as taxas de empréstimos variam menos também. Só que não deu significância para as variações positivas, sim para as negativas, indicando uma simetria positiva. Quer dizer, as variações negativas da taxa Selic levam a uma variação menor das taxas de empréstimo. Quando a gente abre essas por modalidades, então a gente observa uma simetria positiva para 6 modalidades agregadas e uma simetria negativa para 3 outras modalidades. E a gente observa que para nenhuma dessas modalidades a gente observa uma mudança significativa nos coeficientes do pass-through, não da simetria, mas no coeficiente do pass-through em relação aos resultados iniciais, né, que dão uma certa robustez aos resultados iniciais. Então, olhando por modalidades, a gente tem algumas assimetrias quando a variação é positiva e assimetrias quando a variação é negativa. E como são grandes as tabelas, eu vou passar rapidinho, mas mostrar aqui também que aqui deu toda a significância com coeficientes parecidos, pela questão da robustez. E aqui a gente observa também que a heterogeneidade é importante a ser considerada. E a gente passou então para teste de robustez. Primeiro a gente acrescentou aos controles algumas características de instituições financeiras, específicas de instituições financeiras. Então a gente acrescenta aqui ICR, de robustez, algumas dummies, e essas dummies são o tipo de controle da instituição financeira. Aliás, aqui o tipo é o tamanho da instituição financeira, se ela é S1 ou não. A S1 a gente usou uma próxima de um banco grande, se ela é pública ou não, controlada pelo governo ou não, e se ela é controlada por instituição estrangeira ou não. Okay?
Os achados, então, são robustos em relação ao controle dessas variáveis adicionais. A gente tem como observações importantes apenas a questão de que, para o financiamento de cartão de crédito, que a gente não conseguiu encontrar um pass-through no modelo base, quando a gente acrescenta algumas dummies dessas aqui de controle, a gente passa a encontrar esse pass-through. Então, parece que é importante também essas variáveis, quando a gente olha, controlar para essas variáveis quando a gente olha para a pass-through. E a gente também observa que encontramos também um overshoot no pass-through médico completo também no funcionamento de cartão de crédito. Além de haver um pass-through, esse pass-through é mais do que completo. E também no financiamento de outros bens. Então, em mais duas modalidades, a gente observa esse comportamento de overshoot. Eu vou passar rapidamente aqui também na tabela, também a tabela é grande. A gente observa a significância, praticamente todas elas. Pessoa física e pessoa jurídica. Com observações que a gente falou, um outro teste robustez que a gente fez foi acrescentar a variável defasada, né? Colocar a inércia. Então a gente colocou a variável defasada aqui e buscou o coeficiente de longo prazo, né? de pass-through de longo prazo da taxa Selic. Os resultados também foram robustos para a maioria dos achados, com a presença dessa variável defasada. Algumas observações. Primeiro, que para duas modalidades a gente passa a não observar mais o overshoot, para outra modalidade fica uma evidência um pouco mais fraca. Mas a gente observa uma alta persistência nas taxas de empréstimos para praticamente todas as modalidades. Então, quando a gente olha aqui a persistência, são bem altas elas, né, e bem significativas. As taxas aqui pass-through continuam significantes, mas para algumas elas deixam de ser tão forte ou aquele overshoot mais que completo. Pessoas físicas e pessoas jurídicas aqui. Bom, então a gente passou, então, se perguntou por que acontece esses fenômenos, né, de pass-through completo, mais que completo até em algumas situações, e assimetria e persistência. A gente procurou na literatura algumas possíveis explicações. Uma primeira é uma hipótese de Structure Conduct Performance, quer dizer, o poder de mercado dessas instituições financeiras poderia criar um ambiente que seria desfavorável de um ponto de vista social. Uma razão, por exemplo, seria um comportamento de conluio dessas instituições por conta de custos de mudança. Por exemplo, você, cliente de uma instituição financeira, tem dificuldade de mudar para outra instituição financeira porque a instituição financeira da qual você é cliente tinha uma série de barreiras à saída, no sentido de vantagens, de situações que lhe dificultam mudar. Se você mudar, você encontraria mais dificuldade de conseguir crédito, por exemplo, ou dificuldade de conseguir taxas mais vantajosas em outra instituição financeira. O problema é que, na nossa amostra, principalmente no início do período, houve uma situação real aqui no Brasil em que houve incentivo do governo federal que os bancos federais baixassem meio que à força as taxas de juros. Isso levaria também as instituições privadas também a baixar de uma maneira uma maneira forçada, não de acordo com o mercado, né? E isso iria de contra esse poder de mercado, né? De forçar um preço maior, né? De forçar um lucro maior por conta do seu poder de mercado. Uma outra explicação tem a ver com custos de ajustamento, que isso também ocorre em instituições financeiras, que aí isso ocorre na instituição financeira por conta das mudanças na taxa de juros, explicações, por exemplo, comportamento de clientes que não gostariam de mudanças frequentes nas taxas de juros, e aí levaria esses clientes a mudarem de instituição financeira.
Então, a percepção de que mudanças poderiam ser temporárias, né? Então, às vezes, o cliente não percebe imediatamente que aquela mudança vai se prolongar, mas ele fica esperando para ver se vai se ratificar essa mudança. E também há um certo lag entre a reação, né? Às vezes, não percebe, o cliente mas realmente não está acompanhando a situação, não percebe, deixa lá e só daqui a um mês ele vai pesquisar e realmente decidir se muda ou não. E uma terceira hipótese é uma hipótese alternativa, a primeira, né, é uma deficient structure, né, que na verdade a diferença nas eficiências das instituições financeiras é que levaria a um poder de mercado maior, e a concentração maior dessas empresas maiores. Bom, como conclusão, já está acabando o tempo, a gente viu que os resultados foram robustos, a gente encontrou resultados robustos de pass-through completo, a gente encontrou, inclusive, para algumas modalidades, um comportamento assimétrico, a gente encontrou também comportamento de overshoot mais completo, um pass-through mais completo, principalmente quando a gente fala de amostras agregadas, mas também para algumas amostras modalidades desagregadas. A gente também viu que os resultados foram robustos em relação à inclusão de outras variáveis específicas a instituições financeiras, também a persistência, né, na taxa de empréstimo. A gente também encontrou que para as modalidades que têm as maiores taxas de empréstimos, elas são justamente as que apresentam a simetria aí, o repasse mais completo. E, como resultado final, a gente acha que esses resultados foram todos consistentes, né, com o padrão de taxas de juros tão altas aqui no país. Essa não é a explicação que vai explicar as altas taxas de juros, né, não é a única, mas ajudaria a explicar esse fenômeno. Aqui estão meus e-mails, fiquem à vontade, se vocês quiserem entrar em contato. E abro o chat e o microfone de vocês. Qualquer pergunta, estou à disposição. Deixa eu ver aqui, de abrir o chat. Carlos, Sim. tem uma pergunta. Qual o papel das taxas de default nesse pass-through? Eu imagino que seja diferente entre as diferentes modalidades de crédito, né? Isso pode, de repente, estar afetando essa diferença entre o pass-through das diferentes modalidades. Boa pergunta, Marcelo. Obrigado pela pergunta. Realmente, isso é uma pergunta que surgiu em todas as apresentações que a gente fez. A gente tem, primeiro, um problema que a gente não consegue essa informação na mesma frequência que a gente conseguiu para as taxas de empréstimos e para as expectativas e Selic, né? Então, acho que a gente tem a frequência mensal, que seria a frequência maior, né, que a gente conseguiria. A gente está tentando olhar de novo lá no Banco Central, ver se consegue ter essa informação melhor, né, informação de default, de inadimplência, né, para verificar qual a influência dessa variável nos resultados. Assim, intuitivamente me parece ser, né, realmente importante, né? Mas por problema de dados a gente não conseguiu ter essa informação no nosso trabalho. Pessoal, mais alguma pergunta? Já passou bastante, passou um pouco do tempo. Bom, então eu queria agradecer a todos a presença, agradecer a apresentação da Denise e do Gabriel, excelentes apresentações. Se vocês quiserem dar uma palavra final, por favor, fiquem à vontade.
Eu só gostaria de agradecer e muito bom trocar essa experiência na SDE. E é isso, obrigada. Digo mesmo, agradeço a participação de todos aí. E obrigado ao Daniel aí pelo link que ele postou nos comentários. Ok, muito obrigado então. Boa tarde, até mais. Obrigado, pessoal. Parabéns.